Wave e tenho um grande prazer em trazer um encontro entre mulheres, né? E a convidada de hoje é a Laina, ela é fundadora da ONG Tamo Juntas, que é uma ONG focada em combater a violência contra a mulher. E eu vou convidar ela por aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Coloquem perguntas. Está entrando por aqui. Ai, tá. Tô vendo parede. Nossa, não, e o pior é a tela do computador. E aí? Tá me ouvindo? Tá cinza, mas ouvindo sim. Pelo menos isso. Vamos tá sem ver. som. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Vou colocar só aqui o Instagram. Tô ouvindo bem. Pronto. E tá me vendo ainda não? Não tô te vendo. Não na vida isso, né, menina? Tecnologias estão ótimas, né? Cada dia um desafio aqui no Instagram. Não, menina, o pior aqui, eu vou te dizer uma coisa, parece que é um real. Porque toda live que eu faço à noite fica assim. Mas lives de dia não ficam assim. Eu falo, nossa, gente, como é isso? Acho que a concorrência, tem muitas lives acontecendo durante a noite. E aí permite isso. E aí, será que foi? Não foi ainda. Vamos tentar você entrar de novo e eu te convido de novo, pode ser? Pronto, vou sair. Tá, pronto, vou sair aqui. Remover. Altas aventuras, gente, aqui no Instagram. É uma delícia, hein? Deixa eu ver se tem. Sejam bem-vindas todas que estão aqui acompanhando. Oi, Juliette, Ainda minha querida. parede. Oi, Aline. Bem-vindas por aqui. Eunice. Gente, coloquem perguntas, tá? O tema da live a gente vai falar sobre como que a gente pode se conectar e violência contra a mulher. Agora estamos te vendo, ótimo. Ai, nossa, que alívio. Deu certo. O pior, você sabe o que é? É que fica dando bug e aí eu não me vejo. Aí eu fico olhando o computador, né, no Instagram, para poder me ver. Eu falo, nossa, deixa eu ver a posição aqui para ver se tá melhor, sabe? É uma missão, menina. Vocês estão acabando com a gente, viu? Sim, vários desafios. Mas a gente tá usando elas, porque o exercício é esse. A gente vai diminuir as distâncias que estão impedindo da gente estar perto, mas a gente segue perto, né? Enfim, através das redes. Exato. Laina, conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre o projeto Tamo Juntas. Estou super curiosa para saber. Então, eu gostei muito do projeto Sister Wave, né? Porque eu acho que essa perspectiva de acolher mulheres é algo que é muito semelhante ao que a gente faz, né? A Tamo Juntas é uma organização, eu, na verdade, Laina, já atuava com direito social, né, há algum tempo. Desde que eu entro na faculdade, na verdade, eu sempre tive essa paixão pelo direito social, né? Então, o direito antidiscriminatório, enfim. A gente sempre fez enfrentamento, né, na perspectiva de combate ao racismo, à intolerância religiosa, à LGBTfobia. E aí, há 4 anos atrás, eu conheço outras 2, né, advogadas que têm a mesma paixão que eu. Eu faço um post nas minhas redes sociais e através de uma campanha chamada Mais Amor Entre Nós, que é uma campanha muito bacana, que nasce por uma jornalista de Salvador, que é incrível, que se denomina como jornalista griot, que é Suede Quintê. E aí ela faz um post, né, se disponibilizando para ajudar mulheres. E aí eu me disponibilizo a atender uma mulher por mês que estivesse passando por uma situação de violência, né, ou com processos na vara de família, que eu atenderia uma mulher por mês de forma gratuita. E aí, enfim, é óbvio que não seria uma mulher só, né? Esse boom, né? Foram várias mulheres pedindo ajuda e tal. E através do post eu conheço outras 2 advogadas, né, enfim, com essa mesma paixão, como eu falei, que também, enfim, decidem se dedicar a essa luta, né, a essa pauta. A gente começa a partir dos casos, isso é em abril de 2016,
a gente começa a partilhar os casos através das nossas, né, das nossas páginas, e aí a gente vê a necessidade de criar uma fanpage para Tamo Juntas, né? A gente cria esse nome, Tamo Juntas, e aí a gente decide, em maio de 2016, criar uma fanpage específica para atender e acolher essas mulheres. Sempre foi muito focada na perspectiva jurídica, né? Uhum. Mas a gente entende que não dá para ser só jurídica, que o acolhimento também tinha que ser do serviço social, da psicologia, né? Aí a gente avança. É muito difícil, né, sair dessas relações abusivas, assim, né? Sim, só com o jurídico. Não dá para você achar que fazer uma petição ou conseguir uma medida protetiva vai garantir a essas mulheres a liberdade e a libertação total disso, né, desse ciclo. Então, a gente começou a entender a importância desse processo de acolhimento multidisciplinar. E aí, a gente começa a avançar, né? Então, em 2016 mesmo, a gente sai, né, de ser só apenas em Salvador e de uma perspectiva só jurídica para um acolhimento multidisciplinar, mas também em outros estados do Brasil. Hoje, a gente está em 19 estados do Brasil, né, fazendo esse acolhimento à mulher de violência. O mais bacana que eu acho da Tamo Juntas é que é um feminismo na prática mesmo, assim, sabe? É mulheres acolhendo mulheres, né? Nós somos voluntárias mulheres cis e trans e que atendemos e acolhemos mulheres cis e trans. Acho que o mais bacana é isso, né? Essa troca de experiências, assim. Porque nós, mulheres, todos os dias enfrentamos violência de gênero. Então, a gente todos os dias também faz o enfrentamento nosso, mas também fortalece outras mulheres para conseguirem enfrentar e romper esses ciclos, né? Eu acho que isso é o mais bacana. Sim, e esse ciclo muitas vezes começa essa estrutura, né? Da violência contra a mulher e de silenciar a mulher começa muito cedo, né? Às vezes na infância esse silêncio já é colocado assim na formação, né, da mulher, assim, você não pode falar muito, você não pode se expor muito. Muitas vezes a mulher que denuncia, ela tipo, a sociedade fica contra ela, tipo, ela não é estimulada a denunciar, muito pelo contrário, ela é estimulada, inclusive algumas religiões estimulam, né, para preservar o casamento, para preservar a família, mas como é que se preserva a família se uma das partes está sendo extremamente ameaçada, né? Então eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Respeito, né? Tem família sem respeito. Como é que é uma família se, na verdade, esse pai agride a mãe na frente das crianças, sacou? Não existe família, não existe afeto, não existe mais uma relação saudável, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu acho muito rico quando você traz que esse processo, né, da violência contra a mulher, da violência de gênero e dessa divisão de papéis nasce muito cedo, né? Eu gosto de dizer, eu tenho uma filha de 7 anos, né? Eu gosto de dizer sempre que, tipo assim, eu crio minha filha de forma muito livre. E aí, no aniversário dela de 1 ano, ela ganhou quase 30 bonecas. Quase 30 bonecas. É bobagem, você vai dizer, nossa, Laina, mas que absurdo, por que não dar bonecas? Mas não é isso. A gente não está querendo dizer quais são os brinquedos a serem dados. O que a gente está querendo dizer é o quão subjetivo são esses brinquedos para determinar os locais aonde essa menina pode acessar. Então, o que eu estou querendo dizer a essa menina quando eu dou bonecas é que o papel dela é a maternidade. E nem todas as mulheres querem ser mães. Quando eu dou a ela um kit, né, de cozinha, eu estou dizendo a ela que ela deve aprender a cozinhar. Eu não estou dizendo que as mulheres não devem aprender a cozinhar ou não queiram aprender a cozinhar. É preciso ser escolha. É preciso ser escolha sobre isso. Porque quando a gente vai, aí tem um vídeo muito bacana que viralizou na gente. Isso, sobre representatividade, sobre referências, né? O vídeo que viralizou, que foi muito engraçado, mas foi muito crítico, porque foi uma menina muito nova. E ela consegue perceber coisas que muitas vezes as pessoas naturalizam de um jeito que os olhos da criança conseguiam ver. E aí essa criança chega numa loja de brinquedos e ela diz, eu quero ir na seção de brinquedos. E aí encaminham ela para essa menina. E ela fala, nossa, que sessão chata. Só tem boneca, só tem coisinha de casa. Eu quero Homem-Aranha, eu quero ser astronauta. E aí ela começa a dizer que, na verdade, a seção de brinquedo dita de menina é algo que é extremamente perverso. Ela fala da fala dela, né? Do jeito dela. Mas a narrativa assim, é violento isso, porque é esse lugar que coloca pra gente os papéis que a gente deve desempenhar, né? A gente deve ser dona de casa, mãe e que cuida, né? Não há pra gente a possibilidade de ser engenheira, advogada, né? E aí é muito bacana a Sister Wave, porque eu, durante muito tempo, tive muito medo de viajar sozinha, por exemplo. Muito medo, pânico mesmo, assim. Eu já tive situações
de eu viajar e ficar na casa de amigas, assim. Foi mais de ficar na casa de que era uma casa mista, por exemplo, né? Onde tinham homens, enfim. E eu trabalho com violência contra a mulher todos os dias. Então, eu sempre fiquei muito tensa com isso, né? Então, acho que, na verdade, existe um processo de muito controle dos nossos corpos, né? E aí, quando você fala da infância, eu acho que a ideia dos brinquedos, ela é muito violenta. Mas padrões que são normatizados, né? Mandam as meninas todos os dias assim, fechar as pernas, né? Quando sentar, fecha as pernas. Falando a gente, mas não tem modo, olhe pra isso, senta de perna aberta. Aí o homem mas ninguém fala. No ônibus fica de perna abertona, assim, né? Tipo, super... E ninguém fala para os caras não olharem para as pernas abertas das mulheres. É sempre a tentativa de controlar o nosso corpo para que a gente previna um crime. Olha que absurdo. A gente tem que escolher a roupa que a gente sai na rua, a gente tem que escolher o horário que a gente sai, a gente tem que pensar, por exemplo, como é que a gente vai voltar do horário. Se a gente não tiver grana, né, para voltar de Uber ou voltar de algum aplicativo que, enfim, a gente consiga se sentir um pouco mais segura, porque até esses aplicativos estão sendo inseguros para a gente, estão tendo casos de violência contra a mulher, mas é muito violento porque é como se a gente, que é vítima, tivesse que prevenir a violência, sabe? E aí, quando a gente fala da Tamo Juntos, por exemplo, da atuação da gente, as primeiras coisas que a gente começa a se assustar muito é como a rede de atendimento à mulher muitas vezes revitimiza, né? Uma mulher que chega na delegacia para registrar uma queixa, a pergunta que ela ouve é: mas o que você fez para ele te bater? Então, imagine o que você fez para te espancar e tentar te matar. Então, assim, imagine como é que existe uma justificativa para essa violência. Urbana, que roupa que você estava vestindo, né? Exatamente. Bebeu, né? Perguntam isso. Você bebeu? Usou algum tipo de entorpecente? Então, a culpa foi sua, viu? Você também, né, provocou, né? Tava querendo o quê? Com essa roupa, a essa hora, né? Bebendo nesse lugar. Então, você queria, né? Passar. E interessante que isso, por exemplo, a bebida, por exemplo, ela inviabiliza, ela tira a culpa do homem e ela culpabiliza a mulher. Então, se a mulher tá bêbada, a culpa é dela. Se o homem tá bêbado, mas ele tava bêbado, ele não queria, na verdade, fazer isso, né? Ele nem sabia o que ele estava fazendo, né? Fala essa, né? Nossa, na verdade, o álcool é utilizado para as duas coisas, né? Para inocentar uns e para culpabilizar outras, né? E na mesma situação, pode ser usado na mesma situação, né? Exatamente. Se o cara tá... Muito importante. Legal. E, Laina, me conta uma coisa, como é que funciona, assim, essa rede de apoio, mas na prática mesmo, assim, como é que é o processo, tem uma plataforma? Queria saber um pouquinho sobre isso também. Então, a Tamo Juntas, ela nasce, né, no Facebook, através de uma página, uma fanpage, né, no Facebook. A gente nasce, né, em maio de 2016 através dessa plataforma, só que depois a gente entende que, enfim, né, a gente precisa avançar para outras plataformas que sejam mais acessíveis, né? Por exemplo, o Instagram é uma plataforma, né, que as mulheres usam muito, só como um canal de denúncia, mas também como um canal de acesso à informação. E aí, recentemente, a gente fez 4 anos, a gente lançou um novo portal. O site está bem bacana, assim, o visual está muito bacana. E também as informações estão muito melhores para serem acessadas. E, através do nosso site, também é possível, né, registrar a denúncia e fazer o pedido de ajuda. Nós estamos juntas, como eu disse no início, né? Nós somos uma rede que hoje está em 19 estados. A gente, nesse período de pandemia, segue atendendo as mulheres, né? É importante dizer isso, de forma remota. Quando necessário e urgente, a gente faz, né, o acompanhamento presencial, é óbvio, resguardando, né, tanto saúde, né, e a prevenção, né, dessa questão, dessa situação de pandemia para as nossas assistidas, mas também para as nossas voluntárias. Então, a gente faz o atendimento através das redes, faz esse filtro através das redes, né? Então, a ideia a gente consegue fazer o entendimento, esse primeiro acolhimento, né? A gente manda, entende o que é. Se for algum caso que a gente pode atender na Tamo Juntas, e a gente tem a rede, né? Desse local onde essa mulher está vivendo essa situação de violência, a gente faz o encaminhamento para os estados, né? E os estados dão a partir da rede, né? Ou pedido de medida protetiva, ou registro da ocorrência, ou em alguns casos, né, por exemplo, para além do pedido da medida protetiva, né, que é justamente o que garante as mulheres conseguirem romper esse ciclo da violência e saírem da casa. Conseguem sair da casa ou regressor do lar, né? Retirar o agressor, retirar porte de arma, a gente fazer isso, mas também a gente faz alguns encaminhamentos na perspectiva de família, né? Então, por exemplo, tem mulheres
que elas não só vivenciam a situação de violência, mas também a violência numa perspectiva familiar. Então, assim, elas não conseguem se divorciar, porque o cara não aceita dar o divórcio, e elas não têm estrutura, né, para garantir financeiramente com isso. Então, o divórcio, né, o pedido de pensão de alimentícia para as crianças. Então, a gente faz também esse procedimento. Toda a nossa voluntária e ela é gratuita. E aí, os locais onde a gente não tem, né, quando a gente recebe essa demanda, a gente tenta fazer um encaminhamento para a rede local, para garantir que essa mulher não saia sem essa informação. Então, é isso, assim, a gente faz atendimento em todos os estados onde a gente está presente. A gente tem advogada, né? Nem todos a gente tem, né, equipe multidisciplinar, mas em todos a gente tem advogada que a gente está presente, nesses 19. Em alguns a gente vai ter, né, algumas outros profissionais, como assistente social, que a gente entende que é muito importante, psicóloga. Em alguns estados, pedagoga. Tem estado que a gente tem médica. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem médica. Isso é bacana, sacou? Porque é um acolhimento. A mulher sofre a violência de uma forma integral. Então, a gente precisa acolher também de forma integral, sabe? Então, acho que isso é o mais bacana. Então, é mais ou menos isso, assim. As mulheres podem acessar, né? O nosso site também é um canal de informações, né? Então, a gente divulga muita notícia através do nosso site. A gente, né, publica alguns artigos, né? Falando um pouco sobre os tipos de violência, né? Fazendo esse entendimento. Tem os projetos que a gente já executou, né? E alguns casos de execução também. www.tamojuntas.org.br. Mas desse site dá para acessar todas essas informações que eu falei. Inclusive as pessoas que queiram ser voluntárias da Tamo Juntas. As mulheres que queiram ser voluntárias, é possível acessar pelo site. Então, é bacana, porque dá para acessar também pelo site isso. Legal. Essa informação. Legal. E você falou de diversos tipos de violência, né? Porque muitas vezes se pensa a violência mais na questão da agressão, né? Mas tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial. Eu queria que você, né, explicasse um pouquinho cada uma delas. Sim, então, a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que a gente usa muito como referência para fazer o enfrentamento à violência contra a mulher, a lei, né, nacional, que a gente tem mais força para isso, né? Tanto que as outras leis que seguem, elas fazem muita referência à Lei Maria da Penha. Por exemplo, a lei de feminicídio faz referência à Lei Maria da Penha. A lei de importunação sexual também. Então, as outras leis que surgem de enfrentamento à violência de gênero se muito na Lei Maria da Penha, que é a lei que a gente tem no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Importante lembrar que essa lei, com a conquista do movimento social, né, a conquista do movimento de mulheres, é uma denúncia do Brasil na OEA, as mulheres conseguem conquistar essa legislação. A Lei da Penha traz 5 tipos de violência, né? Que a gente enumera esses 5 tipos. A primeira delas é a física, né? Que a gente já conhece, a gente sabe. Enquanto a violência física, ela é visível, né? Então, normalmente incontestável, né? Então, eu gosto de dizer que a violência física é a violência que ou o olho vai ver, né? Ou vai ser possível provar essa violência através de alguns exames clínicos, né? Então, por exemplo, né, o raio-x, né, a depender da bancada, né, se for uma lesão que acaba ficando como lesão interna, mas enfim, tomografias, né, enfim, são possíveis serem comprovadas através desses exames, né? E a gente utiliza muito corpo de delito, né, que é feito pelo Instituto Médico Legal dos estados para fazer essa prova. Essa é a violência. O que pode ser violência física? Pode ser murro, pode ser tapa, pode ser chute. Aquela sacudida, sabe? Que é muito comum e que a gente acha que, nossa, não, gente, não é violência. Aquela sacudida que o agressor dá, segura o braço da mulher e sacode. Isso é violência, né? É o controle dos corpos, né? É o controle dos corpos mesmo, mas com agressão física. Então, a violência física, ela pode ser enquadrada, né, na perspectiva do combate à violência como uma lesão corporal, a própria tentativa de feminicídio, né? Existem agressões que são tão violentas que podem dar uma quase morte para as mulheres, né? Então, o enforcamento, né? Enfim, facada. Não vamos enumerar todos os tipos, porque, inclusive, isso dispara gatilhos, né? Mas eu quero mandar só um beijo para minha prima que está aqui falando. Fábio. Beijo, Fábio, maravilhosa. E os outros tipos são violência psicológica, que é uma violência que é muito subjetiva. E nesse período de pandemia, a gente sabe o quanto as mulheres que estão dentro de casa estão por várias violências psicológicas. E aí a gente vai falar das diversas, né? Porque a violência do corpo na perspectiva de, nossa, mas como você está engordando? Nossa, como você está feia? Nossa, como você... Eu não me casei com isso, né?
esse processo dessas violências diversas, né? Eu, por exemplo, tive um relacionamento em que eu desenvolvi transtorno alimentar. Então, assim, eu tive transtorno alimentar de bulimia e de anorexia. Então, assim, eu passava horas na academia e eu só consegui me dar conta do quão violento era aquela relação, que determina como deveria ser meu corpo, que eu tive que desmaiar na academia, né? Enfim, quase sofri uma situação ainda mais grave, para poder entender que aquilo estava sendo muito violento para mim. Então, muitas mulheres, né, ouvem isso o tempo todo, né? isso porque isso gera depressão, gera ansiedade, e isso pode gerar esses transtornos alimentares que a gente já conhece, né? E para além disso, né, a gente já tem casos de mulheres, por exemplo, que têm tentado suicídio. Então, isso é muito grave, porque essa violência psicológica é algo que eu não vejo amar. Eu não vejo amar, e um exame de raio-x, uma tomografia, não vai me mostrar. Então, é muito punk isso, por quê? Porque é uma violência que é muito subjetiva, e em razão dessa subjetividade dessa violência, a prova é muito mais difícil, e até para que essa mulher identifique isso como violência, também é muito difícil, né? Então, a violência psicológica, uma das principais que a gente vê são as ameaças, né? Ameaça, inclusive, de feminicídio, né? Então, tem aquela célebre frase que a gente, enfim, ouve o tempo todo falar: se não for minha, não vai ser de mais. E aí é muito importante a gente dizer isso, porque eu gosto de dizer que na violência doméstica familiar, cão que ladra, mata. Cão que ladra, mata. É importante a gente dizer isso, por quê? Porque as pessoas ficam achando, né? E, infelizmente, as instituições agem como se essa ameaça fosse bobagem. Mas a gente sabe que as ameaças geram, sim, feminicídio. Geram mortes de mulheres, mortes violentas de mulheres. Então, a violência psicológica, ela pode estar nessas várias situações. E, para além disso, né? Sobrecargas das tarefas domésticas. Quais são os papéis, né? Tipo assim, a gente sabe que esse período agora tem várias... do direito, né? Então, eu tenho várias amigas, por exemplo, que trabalham em escritório e estão trabalhando em home office. E elas estão sendo obrigadas a trabalhar de 8 às 18. Imagina o que é você estar de 8 às 18 sentada no computador, gente. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 7 anos, e aí, enfim, né? Eu tenho um relacionamento com a gente vive junto, né? Eu e minha companheira, e a gente divide essas tarefas. Né? Mas, para além disso, a gente tem uma situação que a gente tem uma outra dinâmica, onde a gente consegue fazer home office mais tranquila. Eu não trabalho em escritório. Então, o escritório, ele dá determinadas situações que são extremamente violentas para essas mulheres, né? E aí é muito bacana a gente falar sobre isso, porque essa sobrecarga também é uma forma de violência. Sim. É uma forma muito agressiva de violência, sacou? Eu ajudo minha companheira em casa. Nego, não é para ajudar, não. É para partilhar tarefas. Porque, por exemplo, minha filha tem 7 anos. Falando que os artigos feitos por mulheres têm diminuído muito na pandemia, né? Porque ela está com essa sobrecarga, né? Casa e o profissional. E o homem não teve essa diminuição. Não né? teve alteração. Porque está tendo essa assistência muito enraizado também, né? Essa questão de naturalizado demais. Trabalho muito doméstico. Naturalizado. Eu vi essa matéria, eu achei muito louco isso, porque, enfim, eu quando começou a pandemia, né, minha meta era vou escrever várias coisas. Dissertação pendente do meu, né? Eu falei, meu Deus, agora vou conseguir escrever na pandemia. Quem consegue? Tem dias que você tem umas crises de choro, que você não tá legal. Porque é isso, velho. A gente não precisa se cobrar produtividade o tempo todo. O problema é que a gente não precisa se cobrar produtividade, mas quando a gente é sobrecarregada, isso é muito violento. Porque não é sobre produtividade, é sobre um acúmulo absurdo de tarefas que a gente está acumulando, porque existem pessoas que não estão partilhando essa tarefa, né? Então, isso é muito grave, né? E aí, essa produção das músicas que caiu absurdamente. E aí, a gente fez um vídeo outro dia, eu e minha companheira, a gente trabalhando no home office, fazendo uma reunião de trabalho. E aí, na reunião de trabalho, tava minha filha de um lado, trazendo o gato, trazendo a outra gata, cachorro latindo do outro. Então, uma loucura dentro de casa. Que eu disse, e aí, minha companheira faz um vídeo dizendo, isso é home office com criança em casa. Porque essa é a verdade, entendeu? Tipo assim, não dá pra gente dizer que, nossa, eu vou botar a menina sentada ali na cadeira, ela vai fazer o dever dela, calada, vai. Porque tá todo mundo estressado, velho. Ninguém nunca viveu isso, entendeu? Então, essa situação tá muito difícil, né? E a gente tá falando de um lugar, e aí eu não gosto nem de falar essa palavra privilégio, mas assim, de um direito, porque a gente tá tendo o direito de ficar em casa, então a gente tem uma outra realidade.
E a gente está tendo o direito de ficar em casa numa casa que é saudável, numa casa onde não existe violência. Então, imagine para as mulheres que estão em casa com agressores. Então, imagine o quanto isso está sendo ainda mais violento para essas mulheres, sabe? E aí, enfim, né? Continuando as violências, eu paro e aí eu vou contar um monte de história. Foi a física, a psicológica, aí... Isso. A violência moral, né? Que é uma das violências que... É uma violência muito subjetiva, mas ao mesmo tempo ela é a única violência que a Lei Maria da Penha determina com os tipos penais, né? Quais são os crimes que eu posso enquadrar essa violência moral? Porque todas as outras, os crimes são muito subjetivos. Então, a violência física pode ser lesão corporal gravíssima, né? Pode ser tentativa de feminicídio, pode ser o próprio feminicídio. São muito subjetivas. A violência psicológica também, como a gente falou, né? Incitação ao suicídio, ameaça, são as várias violências, né? Mas a violência moral, ela traz 3 tipos penais, né? A injúria, a calúnia e a difamação. Então, a calúnia é um crime, né? Que é de imputação de crime. Então, por exemplo, né? Nessa relação, o agressor vai dizer, ela me roubou, ela rouba, ela pratica, né, atos delituosos, enfim. Esse tipo de acusação, né, é considerado calúnia, né? E é possível denunciar. A difamação e a injúria normalmente são na perspectiva de desqualificação, né? Desqualificação da vida mesmo dessa pessoa. E pode ser de várias formas, inclusive na perspectiva racial. A injúria racial também é possível que aconteça nas relações, né? É importante a gente dizer que a violência doméstica familiar, a violência contra a mulher, ela não está restrita à condição de gênero. Também acontece na perspectiva, né, de raça, de LGBTfobia, né? De intolerância religiosa. Credo, né? Nessa relação, podem haver várias violências, né? Que não é só a violência de gênero, não é só a violência pela condição de ser mulher. Mas a interseccionalidade, ela cabe também nesse corpo que é diverso. E aí eu sempre falo de mim, né? Eu sou mulher, preta, gorda, lésbica, de candomblé, sou mãe. Então imagine quantas vulnerabilidades eu trago, né? E aí, numa relação, eu posso ser discriminada por ser mulher, por ser mulher negra gorda, né? Enfim, viver uma relação onde, enfim, eu tive um relacionamento que, na época, que a pessoa, né, o homem dizia, você tá gorda, você tá ridícula, você não sabe se arrumar, seu peito tá caído, né? E isso me fez desenvolver várias situações em que eu me obrigava a fazer dietas enlouquecidas, né? Eu tenho anemia muito forte, então eu fazia dietas enlouquecidas a ponto de eu não conseguir sair da cama, assim. Ficar mal, porque eu adoecia muito. E aí, normalmente, eu acabava tendo várias outras situações de doença, né? Então, elas podem ser diversas, né? Incluindo essa perspectiva das vulnerabilidades que a gente tem. Então, é importante fazer isso. A outra forma de violência, que é uma violência que a gente fala muito pouco, mas que acontece, esse período de pandemia está acontecendo muito, é a violência patrimonial. A violência patrimonial parece bobagem, porque as pessoas dizem, nossa, patrimonial, que bobagem. É o quê? Roubou o bem? Roubou o dinheiro? Não, não é só isso. É deteriorar as coisas. Então, por exemplo, a gente teve um caso na Tamo Juntas de uma mulher que ela tá com a conta, né, uma de consumo específico, extremamente alta no nome dela, porque o ex-companheiro tinha uma procura no nome dela. Então, ele tinha uma procuração e ele simplesmente colocou uma conta de água no nome dela em determinado lugar. E a conta tá absurda, ela tá com o nome negativado, ela tá com várias situações. Isso é um tipo de violência patrimonial. É o controle, inclusive, do CPF dessa mulher, da negativação dessa mulher. Para além disso, né, empréstimos que são feitos. A gente tem, por exemplo, recentemente, eu não sei se vocês viram, teve um caso de uma mulher que foi assassinada em razão do auxílio emergencial. Ela recebe o auxílio emergencial e aí o companheiro, ele mata ela, né, ele saqueia ela. E ele diz que ele matou ela porque ela não aceita dividir o auxílio emergencial com ele. Então, isso é uma violência, né? Que é física, porque gerou um feminicídio, mas em razão do patrimônio. Porque ele mata essa mulher, deixa 3 filhos, velho. Essa mulher deixou 3 filhos, né? E ela foi morta. Então, é algo que é muito grave, é muito grave. Então, essa mulher foi essa forma brutal em razão de patrimônio. E é importante a gente falar isso porque tem vários casos de relacionamento em que os ex, né, passam patrimônio por nome deles, vendem sem autorização das mulheres. Então, esse tipo de coisa... E aí, nesse período agora, a gente tem vários casos, por exemplo, de homens
que estão tomando o cartão do benefício das mulheres do Bolsa Família, por exemplo. Estão tomando o cartão de banco, né, das mulheres. Isso é muito sério. A gente já teve casos de denúncia, antes mesmo da pandemia, mulheres que recebiam Casa Minha Vida. E os homens vendiam, né, de contrato de gaveta, que é, na verdade, regular, pegavam o dinheiro e essas mulheres ficavam sem casa. Então, imagine, são as várias formas de violência patrimonial. A gente não está só sobre, meu Deus, roubou o meu dinheiro ou roubou o meu apartamento. A gente está falando que são várias as violências de controle. Por quê? Porque a gente sabe que um dos motivos das mulheres não romperem o ciclo da violência é também a dependência econômica e financeira. É um dos grandes motivos. Nesse período de pandemia, o quanto isso vigora, né? O quanto isso é forte. Muitas mulheres seguem no relâmpago em razão de não terem autonomia econômica e financeira, especialmente em razão dela e dos filhos. Então, a violência patrimonial é algo muito sério, que pode destruir a possibilidade dessa mulher romper esse ciclo da violência. Então, isso é muito grave. E a última violência, e não menos importante, é a violência sexual, que a gente, né, enfim, já conhece popularmente. A violência sexual é uma violência que a gente sempre narra, né? As pessoas sempre dizem, quando eu pergunto, né, quando eu dou palestra, o que vocês entendem como violência sexual? Sempre é o sexo sem consentimento. Não, não é, né? É para além disso. A gente não está falando só sobre o estupro. A gente está falando também sobre as tentativas de controle da sexualidade dessa mulher. Então, por exemplo, obrigar essa mulher a ter um filho, obrigar essa mulher, né? Tem relacionamentos em que os homens impedem as mulheres de usar camisinha, de usar método contraceptivo, né? De usarem DIU, por exemplo. Existem relacionamentos que isso acontece. Além disso, né? Obrigam mulheres a aborto. Isso acontece muito. Existem casos, aqui em Salvador foi um caso de uma mulher que foi obrigada a se prostituir pelo companheiro e ele ganhava dinheiro com isso. Isso é muito real, muito real. E por isso, uma situação que é muito específica e que tem sido, né, inclusive, muito forte nesse período. A gente tem conseguido denunciar muito sobre isso. São duas situações. Uma é a transmissão de doença sexualmente transmissível. É um tipo de violência sexual. Sim, mesmo que o sexo seja com consentimento. Essa pessoa, se esse homem sabe que ele tem uma doença e ele transmite, isso é crime. Mas, para além disso, quando o homem transmite HIV para uma mulher, hoje, na justiça, já pode ser tratado como tentativa de homicídio. Porque a gente sabe que o HIV não tem cura. Então, essa mulher, se ela parar de tomar medicação, por exemplo, por pouco tempo, ela morre. Né? Ela vai ter uma doença oportunista e morre. Então, ela não tem cura. Então, é considerada uma tentativa de feminicídio, né? E, para além de fotografia de vingança. Esse período de pandemia, houve um aumento. E aí são dados da internet. Depois, quem puder acessar, esse site é muito bacana. SaferNet. É um site que é conectado. SaferNet. Vou escrever aqui embaixo. Peraí, deixa eu escrever. SaferNet. Esse site, muito comentário por aqui. Depois a gente vai dar uma passada neles, tá? Acho ótimo. Eu acho ótima a interação, né? Eu acho massa, assim, quando a galera participa. Vamos finalizar os tipos de violência e a gente vai os comentários. E a gente lê os comentários. A SaferNet é uma plataforma que foi criada há mais de 10 anos, que atende violação de direitos humanos e crimes de ódio pelas redes sociais. Então, a SaferNet, por exemplo, notificou essa semana o aumento de publicidade de pedofilia nas redes sociais, na internet. Houve um aumento de 106% nesse período de pandemia. Dá para ver pelo Instagram e pelo site deles, que é muito bom. Para mim, teve um aumento de 158% de divulgação de imagens íntimas das mulheres. São aqueles famosos nudes, né? Os nudes e também os vídeos, né, de relações sexuais. É importante sobre isso, porque a gente não está aqui querendo fazer tratamento diferenciado com as pessoas e dizer, nossa, você manda nude, que absurdo, olhe. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas tenham corpos livres. Esse é o exercício, né? Quando eu me coloco como advogada feminista, seccional, eu sempre luto pela liberdade, pela libertação do corpo das mulheres. Eu quero que as mulheres possam ir à rua e não serem tocadas sem a sua permissão. Então, quando a gente fala sobre nudes, é importante a gente falar sobre isso. Tem uma cartilha muito bacana. É isso, esse período de pandemia, as mulheres estão mandando nudes. Isso é real.
E os homens também. Qual a diferença de um homem mandar nude e de uma mulher mandar nude? Quando o homem manda nude e vaza, não tem problema. Não tem nenhum problema, porque ele não é julgado, ele não é acusado, ele não é criminalizado, ele não é tratado como, enfim, né? Qualificado em razão disso. Quando vaza nude das mulheres, as mulheres são extremamente violentadas. E muitas mulheres têm tentado suicídio. É importante a gente falar isso. Muitas mulheres têm tentado suicídio em razão de vazamento de nudes e vazamento de vidas de relações sexuais íntimas, né? Então, é importante a gente falar disso porque as mulheres precisam sim denunciar e se prevenir. Então, tem uma cartilha, eu quero deixar essa última dica para a gente ler os comentários. A dica é cartilha chamada Cartilha Nudes Seguros, que é do Maria Lab, que é um coletivo de hacker feminino de São Paulo. Maria Lab, as meninas, né? São incríveis. Maria Lab. Então, é possível acessar. Depois eu posso mandar para você o link dessa cartilha no Instagram. A cartilha de nudes seguros fala sobre a estratégia de, já que você quer mandar um nude, então pense estrategicamente como você vai mandar esse nude. Então, por exemplo, ver áreas do seu corpo que não tem uma tatuagem que seja muito específica sua, que não tenha um sinal ou uma macência ou uma cicatriz muito marcante sua, né? Eu sempre brinco que o meu corpo é todo tatuado, né? Eu digo no bico do peito nude, para ninguém descobrir que sou eu. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa pensar em estratégias para que as mulheres sejam expostas. Acho que esse é o exercício. Falei um monte de coisa, mas pelo menos consegui falar dos 5 tipos de violência. Ah, maravilhoso. Vamos aqui. Teve muitos absurdos. A Thelma falou, concordo com o direito, mas tem conversa. Não entendi direito essa parte. Vai lá em cima. Né, da casa, enfim. Das tarefas. Sim, foda, bem real. Inadmissível. Vou para os maiores, né? Sobre a frieza e indiferença, o homem não liga para a sua mulher e a culpa por não conseguir nada na sua vida. Chocada com essas situações, porém super existe. Trabalho com mulheres submissas e me revolto todos os dias. E vive ao lado dela como se fosse invisível, né? Sobre a mulher que ele coloca a culpa. SaferNet, a dica. Temos que empoderar a mulherada. Obrigada, quanto mais informação, melhor. É isso, a gente tem que se informar, né? Às vezes a gente não sabe que está sofrendo uma violência, né? Exato. Eu gosto muito de dizer conhecimento é poder. Oi? Conhecimento é poder. Exato. Fico à disposição de qualquer mulher que esteja passando qualquer tipo de agressão. Entre o meu IG e finge que vai ler algo e me chama no direct. Máxima. Carita. Muito legal. E aí, pegando esse gancho, né, dos sintomas, eu acho que tem muitos tipos de violência, algumas mais óbvias e algumas mais difíceis, né, de você entender. Eu acho que a mais, pela minha opinião, né, a mais difícil de você entender os sintomas é a psicológica. E aí, isso é factível de ser denunciado? Como é que faz uma denúncia de uma violência psicológica? Como é que recolhe esses dados? Eu entender um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que a violência mais difícil de provar, sim, sem sombra de dúvidas, é a violência psicológica, né? É a mais difícil que a gente tem. Eu acho que a gente tem sempre pensado em estratégias, né, de fortalecimento dessas mulheres para garantir essa denúncia. O que a gente sempre faz é, enfim, garantir que a denúncia seja feita, né, com as mulheres, acompanhando as para poder fazer essa denúncia. Mas, para além disso, a gente precisa fortalecer as mulheres numa perspectiva do acolhimento psicológico e multidisciplinar. Acho que isso é muito rico. Os laudos psicológicos, eles são prova, sim, do quanto essa mulher está sendo violentada psicologicamente. Então, a gente precisa pensar que, para fazer enfrentamento na justiça, a gente precisa de um acolhimento multidisciplinar. Então, para a violência psicológica, é possível dar assim, o lado psicológico. O lado psicológico fortalece essa denúncia, sabe? É uma outra profissional que entende sobre o assunto, que vai vai discorrer sobre como essa mulher sofre um dano. E, em alguns casos, já tem sido entendido o dano psicológico como dano físico.
porque gera um dano físico, né? Mulheres que despertam insônia, a irregularidade na alimentação. Que é isso? A violência psicológica gera depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tem mulheres com pânico em razão da violência psicológica. Tem mulheres que desenvolvem transtornos alimentares, como eu falei mais cedo. Então, essas ações, elas são narradas pelas mulheres, mas muitas vezes descredibilizadas, né? Então, o laudo do psicólogo e de um assistente social garante para a gente essa credibilidade de um profissional que conhece sobre isso e consegue fazer esse tipo de avaliação. Então, acho que isso é importante. A prova principal para a gente é a fala da mulher. A gente utiliza, sim, o discurso dessa mulher, né? Mas é importante também embasar isso na perspectiva do acolhimento disciplinar. Isso é muito importante. Muito Tem legal. pergunta aqui, tem algumas falas aqui. A Pri falou aqui, Pri Violante, as mulheres não sabem que são abusadas todos os dias. Eu escuto inúmeros relatos, inclusive de estupro dentro do casamento. Eu mesmo avalio que fui mais de uma vez estuprada pelo meu ex. Nossa, muito. Nossa, Pri. Isso é muito real, né? Muito real. E é muito assustador. E essas violências são camadas, né? Assim, eu acho que essa questão do contraceptivo, né? De tipo, o cara querer fazer sem camisinha, a mulher querer se proteger, etc. Tem uma coisa que eu acho que também é legal a gente falar aqui, é sobre a rede de apoio, né? Porque muitas vezes a mulher não sabe que está sendo violentada, ou não sabe, né, que tem uma relação ali de emocional, né? Ninguém se relaciona, né, com uma pessoa só pelo lado, se fosse só o lado ruim dela, eu acho que nenhuma pessoa estaria, né, nessa relação. Então, tem o ciclo da relação abusiva, né? Que tem o super romantismo, aí vai para um momento de tensão, essa tensão aumenta, explode numa grande violência, aí vem o arrependimento e aí depois volta para o ciclo, né? Volta para o grande romântico, estava muito errado e tal. E aí trouxe essa lógica do ciclo para a rede de apoio, né? Que a gente na Sister Wave a gente fala muito de ser rede de apoio de diversas formas. E aí, como que, por exemplo, as amigas podem ver alguns sinais de que a sua amiga está sofrendo algum tipo de violência, sabe? Alguns sintomas sobre isso. Assim. Eu acho que é muito importante quando você traz isso, porque, especialmente nesse período de pandemia, mas também antes, né? A gente sabe que a gente tem problemas na perspectiva do acesso ao enfrentamento à violência contra a mulher, né? Muitas mulheres têm dificuldade de acessar. Então, a rede de apoio ela é fundamental nesse sentido. Eu gosto de dizer que quando a gente sabe que uma mulher vive violência, a primeira coisa a fazer é não julgar. Eu acho que esse é o primeiro exercício. Não dá para julgar, porque essa mulher já é julgada pela sociedade inteira. Então, não dá para a gente ser mais uma que vai julgar e vai afastar ela da gente. Eu gosto de dizer que quando a mulher sofre violência, a primeira coisa que acontece, que o agressor faz conscientemente, é a essa mulher de todas as pessoas que possam despertar nela a coragem de romper o ciclo da violência. Então, normalmente, quando as mulheres sofrem violência, elas são afastadas da família, né? Ele sempre vai criar mas sua mãe tá se metendo, sua irmã não presta, fulana não sei o quê. Então, afastar essa mulher da família. Mas, para além disso, afastar dos amigos, das amigas, né? Sempre vai haver um questionamento sobre fulana que não presta, fulana que é assim. Então, vai haver um processo de afastamento dessa mulher. Eu gosto de dizer que a mulher que está na situação de violência, que a gente percebe isso, consegue dizer a você que ela está vivendo violência, não julgue, acolha. Esse é o primeiro exercício. Eu fico muito chateada quando eu vejo dizendo assim, mas eu já ajudei, ficou lá na delegacia, ela voltou para ele. Então, ela falou com você. Ela acredita que se ela romper, ela vai conseguir apoio em você. E eu acho que é importante a gente lembrar o tempo das pessoas. Não é fácil você romper um ciclo de violência há anos. Tem mulheres que estão juntas que elas estão há 20 anos vivendo um relacionamento abusivo. Então, imagina você romper 20 anos de relacionamento abusivo. E aí eu gosto de dizer que o serviço social ele é fundamental nisso. Porque você pensar numa vida pós-violência. E aí uma companheira falou, né? Sobre o processo das mulheres invisibilizadas do lado.
Muitas mulheres são usadas em relacionamentos. Então, elas param de sonhar. Elas param de ter sonhos, elas param de acreditar que elas têm capacidade, que elas são qualificadas. Elas param de acreditar nisso. Elas passam a viver o sonho do homem. O que é muito louco isso. Elas passam a viver o sonho do cara. Então, assim, eu conheço vários casos de mulheres, por exemplo, que ajudaram os caras a fazerem uma faculdade, a fazerem um mestrado, a fazer uma viagem que eles sonham. E depois elas não servem mais. Eles tratam elas como inservíveis mais. Elas não servem mais para estar na relação comigo, porque eu estou no outro patamar. Mas quem ajudou... Olha, eu tive uma conhecida que ela escreveu a dissertação de mestrado e ela tese de doutorado do marido, velho. E ela, até hoje, na faculdade dela. Ele está numa patente super alta no local onde ele trabalha, graças a ela, e ela não conseguiu terminar nem a... Enfim, ela parou a vida, né? No pensamento dele, ela tinha que parar a vida para poder cuidar dos filhos. Depois ela passa a cuidar dele para ele ser promovido no trabalho. Então, imagine, ela escreveu a tese de doutorado e a dissertação do mestrado. E a gente conhece vários casos assim. Tive uma relação extremamente abusiva, de tamanha violência psicológica que ela vive. Então, assim, o que a gente está falando é que sim, isso acontece o tempo todo, mas a gente precisa, quando eu digo para essa mulher, nossa, você está vivendo violência, você tem que romper com isso, ela vai dizer, nossa, está querendo se meter na minha vida. Porque a sociedade ensinou que mulheres são inimigas e que disputam. Não, o exercício é que a gente conscientiza as mulheres. Eu gosto de dizer que a gente vai mandando assim, um negócio aleatório para as mulheres, para ver se as mulheres se tocam, né? Eu gosto de um negócio chamado violentômetro, que é o termômetro da... Sempre que eu percebo que está eu faço a postagem. Gente, olha que isso aqui, que massa. Porque é isso, eu acho que é isso, a gente quebrar gelo com essas mulheres. É muito difícil admitir que o príncipe não é príncipe, ele é sapo. Então é muito difícil admitir. Era, né? Ou muito mais agressivo, né? Pois é, que toda a vida que você dedicou e decidiu compartilhar com aquela pessoa não vale nada, é um criminoso que tentou me matar. Que me estuprou, né? Como a companheira falou, estupro marital é algo que acontece cotidianamente. Mulheres. E aí eu acrescento mais. Não é só o sexo sem consentimento, né? Não é só o estupro. Mas é para além de sexo sem vontade, né? E aí eu me coloco nesse caso. Eu já fiz várias vezes sexo sem ter vontade. Do cara dizer assim, pô, é rapidinho, bora. Você diz, não quero, tá certo, vai. O cara enche tanto o saco. Eu já ouvi várias mulheres relatarem isso. Várias mulheres casadas e no relacionamento fixo fazem sexo sem vontade. E, para além disso, e aí eu gosto de dizer que são 3 tipos de sexo de estupro, né? É o sexo sem consentimento, né? É o sexo sem vontade, mas é também o sexo sem prazer. A gente tem na sociedade onde mais de 60% das mulheres nunca gozaram. E é muito grave isso. Muito grave. Aí, sobre orgasmo, gente. Não é normal. Conhecer nossos corpos, né? Pois é, ele gozar e eu não gozar. Então, essa relação não foi boa para os dois. Então, não é sexo. Não é troca, é violência. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque é sempre um tabu. Orgasmo. E esse é o problema, porque os homens são estimulados a tocarem os seus corpos desde novo. E é muito natural isso. Eu me lembro que a primeira vez que minha mãe me viu, enfim, tocando meu corpo, foi um tabu, que aquilo era do diabo, que eu ia pro inferno se eu continuasse fazendo aquilo. Imagine. E eu ficava me questionando, dizendo, nossa, esse negócio é tão bom, meu Deus, eu vou pro inferno com isso. Imagine. O inferno deve ser bom. O inferno, né? Mas é muito louco isso, porque as mulheres não são estimuladas a tocarem seus corpos. Não é disso que a gente está falando. Faz com que muitas mulheres se submetam a relações extremamente nocivas. Tinha conhecida que ela passou 8 anos no relacionamento sem nunca ter gozado com esse cara e ela casou com ele. Eu falei, mulher, ele nunca te fez gozar e você vai estar com essa criatura. Ela casou, logo depois ela se separou e hoje ela tá feliz com outra pessoa. Mas eu acho que isso falou aqui que a maioria das minhas amigas não se tocam, nunca gozaram e nem imaginam o que é isso. Gente, é bom demais. Nossa! É um absurdo. É louco porque parece, né, que é surreal, velho. Parece que é surreal, tá distante da gente isso. Mas não tá. As mulheres não conseguem dialogar sobre masturbação, sobre tocar o corpo, sobre qual é o lugar que sinto prazer. Porque a gente é estimulada a dizer que o nosso corpo a gente não pode tocar.
A gente não pode tentar descobrir como é melhor pra gente, sacou? Isso é muito violento. Isso é de tamanha violência, sabe? E é outra questão, né, do patriarcado, né? Como se o corpo da mulher fosse só para servir o homem. E o contrário, não, né? Essa troca não vem. Assim, do homem também entender o corpo feminino, entender, né, os lugares de mais prazer. Isso é muito forte, né? Isso é muito violento, muito violento. Mas eu acho que assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer as mulheres e essas redes de apoio precisam ser espaços onde as mulheres se sintam seguras a dialogar e se sintam não julgadas, porque é importante a gente dizer isso. Porque as mulheres são o tempo todo, né? Enfim, as mulheres são o tempo todo, né? São culpabilizadas o tempo todo. Então, acho que a gente precisa citar que o discurso dela é válido. O discurso das mulheres, a narrativa das mulheres é válido. Apesar da sociedade dizer que não, mas é válido. A Lunga está falando da Andara, maravilhosa. O prazer foi negado para as mulheres. Pois é. Acredito que Thelma falando. Sim, acho que tem uma perspectiva muito religiosa nesse controle, né? Uhum. Tem uma série muito bacana, não sei se é a Ortodoxa. Assistiu? Não. Netflix, mas boa. só na lista aqui. Boa. Está nada ortodoxa. É uma série pequena, são 4 episódios, eu acho. Mas é uma série muito bacana que fala da perspectiva do controle de corpo da religiosidade, né? É uma comunidade judaica e é muito louco isso, assim, porque essa menina faz várias reflexões. Eu acho que é muito bacana. Ó, a Júlia falando aqui que as mães devem conversar com as meninas sobre isso, com as suas filhas, para se tocar, se conhecer, né? E ter esse empoderamento maior dos corpos. É isso, Júlia. A gente precisa pensar na educação. Já passou quase uma horinha. A gente está chegando no finalzinho aqui da live. Acho que esse é o exercício. Quando a gente pensa na educação libertadora, a gente pensa também em fortalecer essas mulheres para não viverem situações de violência, mas que também ter libertação dos corpos, né? Tá voltando aqui. Laina, a gente está finalizando aqui a live, já está quase dando uma hora por aqui. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final. E eu lembrei também muito, né, de tudo isso que você falou, uma frase da Nina Simone, que liberdade é não ter medo. E aí, tipo, como que a gente pode não ter medo, né, por aqui e exercer nossas liberdades, que foi um assunto que a gente conversou muito por aqui. Mas queria que você deixasse sua mensagem final. Eu tenho essa frase tatuada no meu corpo, inclusive. Jura? Nossa, ela é verdade, eu não tenho medo da minha panturrilha. Mas eu acho que é muito isso, assim, né? Eu acho que a gente é ensinada todos os dias a controlar os nossos desejos, as nossas expectativas, os nossos sonhos. Eu gosto de dizer que quando os meninos nascem, dizem a eles que isso é tudo. Mas a nós condicionam os nossos papéis e as nossas possibilidades, sabe? Eu acho que isso tudo é muito violento, assim. Quando eu decido fazer direito, é algo que é muito, muito louco, assim, porque eu me questiono muito. Mas quando eu ocupo o espaço do direito, eu vejo importante que outras mulheres tenham essa possibilidade. Então, todas as vezes que eu falo para estudantes de direito, eu vejo quão importante esse corpo, que não é um corpo aceito no direito, está nesse lugar, né? Enfim, rompendo esses paradigmas, né? Descolonizando saberes, descolonizando pensamentos e despadronizando esses padrões que são extremamente eurocêntricos, mas, para além disso, que são extremamente violentos, né? E segregacionistas. Thelma traz, né? Nós próprias, às vezes, vivemos esse controle. Sim, eu acho que é isso, assim. Eu acho, Thelma, que da luta das mulheres, da luta feminista e da importância de fazer esse enfrentamento à violência contra a mulher, né? E o tema da Estamos Juntas, eu acho que o exercício é esse, assim. Primeiro que a gente precisa quebrar o patriarcado. A gente precisa fazer o patriarcado cair. Eu acho que esse é o exercício. A gente precisa derrubar esse estado patriarcal e dizer que sobre os nossos corpos o controle é nosso, né? E aí é importante a gente dizer isso. E aí, enfim, é tema para outra live, né? Dialogar sobre monogamia, sobre relacionamentos livres. É tema para outra live isso. Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais mostrar para as pessoas que é tão importante libertar corpos e libertar também mentes. Porque esse processo de controle, ele não é só um controle do corpo, né? Mesmo porque muitas de nós não está acorrentada, não está dentro de casa. Mas o controle também é um controle psicológico, um controle de mente. Então,
isso é muito necessário, é muito necessário. Eu quero muito agradecer por poder estar aqui e dizer que a revolução é essa, assim, a revolução é as mulheres construindo, né? Enfim, tem uma frase que tem sido dita muito, né? Ontem eu estava assistindo um filme falando sobre a gente precisa cada vez mais construir pontes, né? E não construir grades, cárceres, né? Prisões, né? Precisa cada vez mais criar essas conexões e essas redes, né? Para que a gente saia muito mais fortalecida de tudo isso. Obrigada, Thelma. Você também é maravilhosa. Sua participação foi muito bacana. Eu acho que é isso. O direito precisa ser acessível às pessoas. Que a gente possa cada vez mais entender que o direito está a serviço das pessoas e não distante das pessoas. Acho que é isso. Gente, demais. Obrigada, querida. E estamos juntas. Maravilha. Ficou falhando aqui no final. Eu não sei se foi a minha conexão ou a sua, mas eu ouvi tudo pelo Zoom e eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que você trouxe muitos dados super esclarecedores e, como você disse, o conhecimento é poder. E eu acredito muito nisso. E fortalecer isso, que estamos juntas, que mulher ajuda mulher e que a gente pode trazer, né, tipo, diminuir essas violências, eu acho que muito uma pelas outras, uma também reconhecendo e tentando ajudar as outras. E mais uma vez agradecer essa sua presença aqui, foi muito forte pra gente. Muito bom. Obrigada demais, viu? Beijo, Valeu. tamo juntas. Tchau, tchau.